Aqui vai contar a história de um homem chamado Eliseu, né? Quem não sabe, Eliseu foi um dos profetas que Deus escolheu no momento que Elias, né, seria tomado para Deus. Deus fez com que Elias fosse até Eliseu. E no momento que Elias fazia os seus milagres, profetizava, fazia aquilo que Deus mandava, vai dizer que Eliseu sempre andava ao lado de Elias, até que um certo momento, Eliseu disse para ele: ó Elias, aonde tu for eu vou, porque eu quero porção dobrada do que você tem. Porque Elias observava Eliseu observava que Elias era um homem de Deus, era um homem usado. E aqui eu aprendo algo muito grande. Muitas das vezes andamos com pessoas erradas, e aquilo muitas das vezes vai nos influenciar. Mas a Bíblia nos ensina: anda com sábio para se tornar sábio. Aleluias. Então naquele momento vamos observar que Elias fazia muitos milagres. E no momento que Eliseu pediu aquela promessa para Elias, ele vai dizer: se você me vê eu subindo, você vai ter essa porção dobrada, se você pegar minha capa. E a Bíblia vai mencionar que ele, no momento que Elias foi levado, a capa caiu, né? E Eliseu pegou aquela capa. E dali para cá, Eliseu começou a fazer muitos milagres. E aqui é um dos milagres que Eliseu ia fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, quando Ele escolhe alguém, pode ter certeza que é Deus que responsabiliza pela vida daquela pessoa. Só basta essa pessoa andar com obediência, andar conforme Deus tem chamado, andar, né, na posição que Deus tem chamado. Então aqui vamos observar que Eliseu, ele aprendeu muito com Elias. E ele começou a andar conforme Elias andava. E aqui nesse momento vai dizer que por onde ele passava, ele era reconhecido. Se vocês prestaram atenção, no momento que eu li aqui no início do texto, vai dizer que ali havia uma mulher viúva, uma mulher sunamita. E vai dizer que a mulher era rica. E no momento que Eliseu passava, ela observava aquele homem. E o interessante de quando a pessoa anda na posição, não precisa eu e você falar quem nós somos. A própria pessoa vai saber quem você é. Aleluias. E ali a mulher vai dizer o quê? Que aquele ali é um homem santo de Deus. Aleluias. Então, pelo olhar, pelo andar, pelo falar, pelo caminhar, aquela mulher sabia que aquele homem era um homem santo de Deus. E o interessante dessa mensagem vai dizer o quê? Que aquela mulher sentiu compaixão, aleluia, ela dava pão para aquele homem, ela o alimentava, e vai chegar um momento que ela sente no coração de fazer como se fosse um cômodo no terreno dela, porque eu imagino que ele vinha de longe, para que ele pudesse ficar, aleluias. E aqui há uma pergunta no ar: será que eu e você faria uma casa, trazia alguma pessoa para dentro da nossa casa, se a gente não conhecesse? Aleluia. É difícil, né? Mas aqui eu vejo que aquela mulher, ela estava sendo guiada por Deus. Eu vejo que aquela mulher não foi qualquer um que ela trouxe para a casa dela, mas ela observou. Entenda o que Deus está querendo dizer aqui. Aleluia. Talvez muitas das vezes a nossa atitude está trazendo pessoas erradas para a nossa casa. Aleluia, isso é uma revelação que Deus está me dando aqui no momento. Às vezes nós estamos trazendo pessoas erradas para a nossa casa. Não temos observado quem entra dentro da nossa casa, do portão para dentro. Aleluia, mas aqui essa mulher, ela observou. Ela soube quem era aquele homem. Não era qualquer homem, não era qualquer um que passava na rua. Aquele homem dava bom testemunho. Aquele homem era servo de Deus. Aquele homem era profeta de Deus. Aleluia, que chegou o momento de ela fazer uma casa, um cômodo para aquele homem poder se hospedar ali. E por aquele amor que ela tinha na vida dela, a Bíblia vai mencionar que aquele homem chamado Eliseu vai sentir uma compaixão pela caridade daquela mulher. Aleluia. Aqui eu posso trazer uma revelação de Deus para mim e para você. Aleluia. Esse homem pode representar um Deus que nós servimos. Essa mulher pode representar eu e você. Então entenda, tudo aquilo que nós fazemos perante o Senhor, perante a casa do Senhor, perante a obra do Senhor, pode ter certeza que a recompensa do céu vem para a nossa vida. Aleluias. Tudo aquilo que fazemos perante a Deus, a recompensa vem. Não precisa eu e você pedir
Tem momento que nós temos que dobrar o nosso joelho e pedir: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas tem coisas que vai vir através da minha atitude e da sua atitude. Aquela mulher não pediu nada, ela simplesmente agiu aquilo conforme o amor que ela tinha de Deus na vida dela, e ela começou a fazer o bem. Aleluia. A Bíblia diz que aquele, que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Aleluia. Então, quando nós fazemos o bem, pode ter certeza que a recompensa vem sobre nossa vida. Então a Bíblia vai mencionar que aquela mulher, ela fez o bem. Então Eliseu viu e foi grato. Olha a gratidão de Eliseu. Muitas das vezes nós somos ingratos. Aleluia. Muitas das vezes nós somos ingratos com as pessoas, mas principalmente com Deus. Esquecemos, aleluia, de tudo que Deus tem feito para nós. A Bíblia vai mencionar que o salmista vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? E às vezes nós pensamos: Deus não faz nada por mim, Deus não me ajuda nisso. Esquecemos de tudo que Deus tem feito, quantos livramentos, aleluia, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos alimentado. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Deus cuida de nós e nós somos ingratos a Ele, aleluia. Então Eliseu, ele foi grato àquela mulher, e aí ele começa a pensar: como eu posso ajudar aquela mulher? E vai dizer que ele fala para o servo dele: vai lá e chama aquela mulher. E no momento que aquela mulher chega, ele começa a conversar com aquela mulher: o que eu posso fazer por você? E naquele momento a mulher, por ela ser rica, ela olhou: eu não preciso de nada. Mas vai dizer que o servo observou que aquela mulher não tinha um filho. Ele observou que era só a mulher e o marido dela, e o marido já era velho, aleluias. Então ela viu que necessitava de uma criança, aleluias. Aqui eu posso trazer uma revelação, que a criança pode representar o que? Alegria na minha vida e na tua vida, aleluia. A criança pode representar a felicidade que muitas das vezes nós não temos dentro da nossa casa, aleluia. A criança pode representar, esperança. Então a criança é algo que Deus, Ele quer trazer para mim e para você, e muitas das vezes nós não temos, aleluias, mas Deus, Ele sabe o que eu e você necessita. Eu quero que a igreja entenda isso. A mulher não precisou pedir, mas aquele homem representando Deus, ele observou o que aquela mulher necessitava dentro da casa dela. E a pergunta de Deus para mim e para você: você não precisa falar o que você tem precisado, o que você precisa mais na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua família, o que você mais precisa, aleluia. E Deus está dizendo para mim e para você: só basta uma atitude sua, só basta uma atitude minha, para que eu e você possamos alcançar aquilo que nós necessitamos. Então naquele momento, Eliseu chama a mulher novamente, e aí ele profetiza sobre a vida daquela mulher. O texto vai dizer que ele diz assim: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçará um filho. E naquele momento, ela recebeu aquilo como algo que não poderia acontecer, porque eu imagino que era mulher, algo que ela desejava, mas na mente dela era algo que ela não acreditava que poderia acontecer na vida dela. Eu imagino uma mulher sem esperança de receber aquilo. E quantas das vezes nós estamos assim? Quantas das vezes a luta é tão grande que nós perdemos a esperança de receber algo que nós tanto queremos, tanto precisamos. E ela vai dizer assim: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva, aleluias. Então aquela mulher estava sem esperança, aquela mulher não acreditava, mas ele disse que ela teria um filho. E aí no verso 17 vai dizer o quê? E concedeu à mulher e deu à luz um filho, ao tempo determinado, no momento que o profeta disse. Aleluias. Aqui eu já libero uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez o momento que você está passando é um momento difícil, é um momento em que você perdeu a esperança, é um momento que você não acredita mais nada, nem em si próprio, mas Deus está dizendo: aquilo que eu libero vai se cumprir no momento certo, no tempo certo. Aleluia. Queira você não ter mais esperança, queira você não acreditar, você vai receber, porque a palavra de Deus tem poder. Quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluias. Mas eu e você sabemos que nós não estamos livres das provas, nós não estamos livres das decepções, nós não estamos livres de ser constrangido
dos dias maus. Os dias maus chegam para todo mundo. A Bíblia vai dizer o quê? Que no mundo teremos aflições. Então não é porque eu e você somos filhos de Deus, não é porque eu e você somos servos cristãos, andamos segundo a palavra de Deus, que não vamos passar prova. O próprio Jesus, foi para o deserto, tentado pelo inimigo. O próprio Jesus foi perseguido pelas pessoas, e nós com certeza vamos ser. Então vai dizer que passou um tempo, a Bíblia vai mencionar que aquele jovem, aquele menino estava trabalhando com o pai dele, e ele sente uma dor de cabeça forte, e naquele momento ele é levado até a tua mãe, e quando a mãe vê aquele menino passando mal, ela vai dizer, a Bíblia vai dizer que ela dobra o joelho. Eu imagino que ela clama ao Senhor, aleluia, pela misericórdia, mas vai dizer que aquele menino morreu. E aqui uma palavra que eu e você temos que entender: no momento que a tragédia aconteceu, ela não saiu gritando pela rua, ela não saiu apontando as pessoas, ela não saiu dizendo, ele me deu, meu filho agora morreu, para que ele fez isso comigo? Ele não saiu reclamando, aleluia. Então aqui eu aprendo algo. Muitas das vezes, quando o dia mau chegar na minha e na tua vida, a primeira coisa que nós devemos fazer é dobrar o nosso joelho, entregar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor. Nós temos que confiar em Deus em primeiro lugar, aleluia. Mas muitas das vezes, tem pessoas que vai na rede social desabafar, falar muitas coisas, e às vezes tem pessoas dando risada da nossa vida. Então aqui essa mulher, ela primeiro dobra o joelho dela, e quem sabe ali, o texto não vai dizer isso, mas quem sabe Deus deu uma direção para ela, porque quando nós dobramos nosso joelho e começamos com Deus, Deus nos dá uma direção. Deus vai falar, faz isso, não, vai para isso, vai para lá. E quando nós não dobramos o nosso joelho, nós agimos por nós mesmos, nós agimos pela nossa carne, nossa emoção, aquilo que falar mais forte no nosso coração, nós vamos e faz. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, nós vamos ter uma calma, e ali Deus vai falar conosco. Eu acredito que no momento que aquela mulher dobrou o joelho, eu acredito que Deus falou assim, vai atrás do profeta. Não foi o profeta que te deu? O texto não está dizendo isso, mas eu acredito. Vai atrás do profeta, foi ele que profetizou o filho. E aí aquela mulher vai aonde? Atrás do profeta. E aonde que me chama muita atenção esse texto, é no momento que quando ela vai até o profeta, a Bíblia vai mencionar que chega o servo, Gezi, chega até ela. E eu imagino que primeiro ele veio de longe, e o profeta vai até ela, e naquele momento, pelo fato que ela perdeu um filho, eu imagino que ela também estava desesperada. Eu imagino que ela estava mal, porque quem é a pessoa que está passando por uma aflição, uma grande dificuldade, vai ficar sorrindo? Aleluias. Então naquele momento eu imagino que ela estava aflita, e aí o texto vai dizer que ela vai em direção ao profeta, mas aí o servo chega para ela e faz 3 perguntas, que é no verso 26, vai bem contigo? Primeiro pergunta se ela está bem, depois ele fala, vai bem com teu marido? E depois ela fala, vai bem com teu filho? Ele fala 3 perguntas, porque primeiro, vê se a pessoa está bem. Então se o problema não é com a pessoa, então é com alguém da casa da pessoa, é com o marido. E se não é com o marido, então é com o filho, aleluias. Mas vai dizer que a mulher respondeu, vai tudo bem, aleluias. Por que disso? Porque ela sabia que o momento de abrir a boca não era com qualquer um. O momento de abrir a boca é com a pessoa certa. Então aqui é uma lição que eu e você temos que aprender. Muitas das vezes o desespero faz com que eu e você saímos gritando, pedindo socorro, me ajuda, aleluias. Mas a Bíblia diz que o que nós devemos fazer é o quê? Eleve os meus olhos para o monte, para o alto. De onde vem o meu socorro? Do Senhor que criou o céu e a terra. Aleluia. As pessoas muitas das vezes estendem a mão e nos ajudam, mas o nosso socorro vai vir do Senhor, é Ele que pode nos ajudar. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa estende a mão e lá na frente quer te derrubar. Aleluia. Mas o nosso Deus é diferente, Ele estende a mão e se você está caído, Ele te pega e te levanta. Aleluia. Então aqui vamos observar que a mulher poderia falar para aquele servo, nossa, eu não estou bem, meu marido também não está bem, e o meu filho morreu. Ele não poderia falar tudo isso, mas não, naquele momento ela segurou. E aqui Deus me fala algo,
Tem momento que eu e você temos que saber o tempo certo de falar. Tem momento que nós temos que se aquietar. Tem um momento que nós temos que ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Aleluia. Não sei a prova que você está passando. Tem momento que nós temos que orar a Deus e deixar Deus agir. Aleluia. Não temos que sair falando da nossa vida, do nosso problema, da nossa dificuldade. Então ali aquela mulher ficou quieta, porque o servo não poderia fazer nada. Por que ele não poderia fazer? Quem foi que profetizou o filho? Foi o servo ou foi o profeta? Foi o profeta. Aleluia. Quem poderia resolver o problema dela? O servo ou o profeta? O profeta. Aleluia. E por que muitas das vezes abrimos a boca para aqueles que não podem resolver o nosso problema? Aleluia. Então ali vamos observar que a mulher vai em direção ao profeta. E aí quando ela chega ao profeta, ela fala tudo que ela tinha guardado no coração. Aqui eu aprendo outro algo. Aleluia. Deus, Ele quer que nós abrimos nosso coração para Ele. Por que muitas das vezes nós ficamos constrangidos de abrir o nosso coração para Ele, falar tudo que nós estamos passando? Aleluia, esvaziar, né, a nossa alma, falar tudo, rasgar o nosso coração, como muitas pessoas dizem. Aqui vamos observar que ela falou até um tom que a gente fosse ver, um tom irônico. Ela vai dizer, mas eu pedi algum filho? Aleluia. Em outras palavras, ela queria dizer, por que eu tenho que passar por essa dor? Não estava bom do jeito que eu estava. Aleluia. Só foi o momento que o filho veio para a minha vida, me trouxe alegria, me trouxe felicidade, mas agora ele foi embora, morreu, agora a tristeza tomou conta de mim, agora eu estou pior do que eu era antes. Quantas das vezes nós já falamos isso? Aconteceu algo bom na nossa vida, e parece que a vida estava tão maravilhosa, e daí logo em seguida vem uma tragédia, aquele algo bom se transformou em ruim. Mas entenda algo, Deus, Ele tem propósito em todas as coisas. Aleluias. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se nós amamos o Deus que nós servimos, nós devemos confiar nele, tudo está no controle dele. Aleluias. Então vai dizer que naquele momento que ela rasga o coração para aquele homem, fala tudo que ela estava passando, vai dizer que aquele homem foi em direção à casa dela, e falou, onde está o teu filho? E o filho dela estava onde? Na casa dela, e ele coloca ele aonde? No quartinho onde ele dormia, onde ele fazia oração, onde ele tinha um particular com Deus. Aleluia. Aqui eu aprendo algo para mim e para a tua vida. Tem momento que vamos vencer a nossa guerra, é no nosso quartinho de oração, no lugar que ninguém está vendo, no lugar que ninguém está vendo as lágrimas que está derramando, no lugar que ninguém está ouvindo, aleluias, a tua dor, aleluias, mas somente Deus Ele vai ouvir. Então o texto vai dizer que quando aquele menino é colocado ali naquele quartinho, deitado na cama, aquele profeta, né, começa a orar, e na direção de Deus, ele começa a fazer tudo o que Deus ordenava o coração dele, e vai dizer que aquele menino que já estava morto, começou a ter vida, começou a respirar novamente. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Aquilo que está morto, aleluias, pode se tornar ter vida. Só basta eu e você confiar, aleluia, só basta eu acreditar. Olha o que vai dizer aqui no verso 36. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita. E chamou e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Aquilo que está morto, Deus vai te entregar com vida. Aquilo que está morto, Deus vai te entregar com vida. Aleluia. Mas para isso é necessário confiar. O segredo de tudo isso para mim, a revelação que trouxe para mim de Deus, o segredo de tudo isso foi a atitude que aquela mulher teve. Aleluia. Só pelo fato de ela fazer o bem, ela recebeu o bem. Por mais que o inimigo veio querer tomar aquilo que Deus deu para ela, não conseguiu tomar, porque o inimigo pôde até matar, mas Deus trouxe vida novamente. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Aleluia. Aquilo que Deus te entrega é seu, mas para isso, para manter vivo, é necessário você muitas das vezes fechar a boca, é necessário muitas das vezes você ter atitude, é necessário muitas das vezes você dobrar o teu joelho e apresentar a Deus, porque Ele sim pode proteger a minha vida e a tua vida. Aleluias. Porque tem momento na nossa vida que tudo está bem, tem momento que nós vamos nos esforçar e tudo vai dar certo.
Mas tem momento que a gente tenta de tudo e nada acontece. Aleluias. Mas eu entendo algo. Deus, Ele observa o meu esforço e o teu esforço. Aleluias. Aqui vamos observar que Deus, Ele viu a atitude daquela mulher, o esforço daquela mulher, e entregou aquilo que ela necessitava. A Bíblia lá nos Evangelhos, em Lucas 5, vai dizer da pesca maravilhosa. Ali vai dizer que Deus, que Jesus observava, né? Pedro, 2 barquinhos, e Pedro estava ali lavando a rede. Ali eu imagino que Jesus observava o esforço de Pedro. Por mais que ninguém sabia, mas Jesus sabia que Pedro tinha pescado a noite toda, tinha se esforçado de todos os jeitos, e ele não conseguiu alcançar aquilo que ele queria. E na nossa vida não é diferente. Quantas das vezes nós nos esforçamos para fazer o melhor, nós nos esforçamos para alcançar aquilo que nós queremos e não conseguimos. Tem pessoas que não têm atitude, entenda isso. Tem pessoas que querem receber algo, mas não tem atitude, quer que chove do céu. Mas tem pessoas que estendem, né? Tem atitude, se esforça, e aí parece que é um dia que nada vai dar certo. Aleluias. Mas por mais que nada está dando certo, entenda, Deus, Ele conhece, Ele observa eu e você. O texto vai dizer lá que Jesus observava Pedro lavando a rede. Eu imagino que Pedro pensou assim, já fiz de tudo, já me esforcei de tudo, né? Não vale mais a pena eu continuar pescando aqui, eu já tentei de tudo, não peguei nada, né? Não tem mais o que eu fazer. E quantas das vezes nós somos dessa forma? Nós tentamos e falamos assim, não tem mais o que eu fazer, eu já fiz de tudo, me esforcei o máximo que eu podia fazer. Mas vai dizer que Jesus observou. A Bíblia vai dizer que tinha 2 barquinhos, mas Jesus foi no barco de Pedro. Aleluia, Jesus vai no meu barco, Ele vai no teu barco agora, aleluia, resolver aquilo que você não consegue resolver. Então naquele momento que Jesus foi até o barco de Pedro, Jesus, primeiro, Ele despede a multidão, Ele prega para a multidão, e depois Ele fala para Pedro, Pedro, afasta do mar, aleluia, volta para o meio do mar, porque eu quero ter intimidade contigo. E ali vai dizer que Pedro e Jesus foi para o meio. Entenda, muitas das vezes Deus, Ele quer ter um particular comigo e com você. Às vezes nós tentamos do nosso jeito, nós se esforçamos do nosso jeito, e às vezes esquecemos de falar, Deus é dessa forma, Deus me ajuda. Eu aprendi que tudo que eu faço eu peço ajuda para Deus. Deus me ajuda nisso, pode ser qualquer coisinha, Deus me ajuda, porque eu sei que sozinho eu não consigo. Por mais simples que seja, peça ajuda para o Senhor. Então naquele momento Jesus vai falar para Pedro, Pedro, joga a rede do lado direito. E aí Pedro vai dizer o quê? Senhor, já pesquei a noite toda e não apanhei nada. Em outras palavras, mas como? Aqui não tem peixe, aleluia. Eu já tentei e não consegui, como eu vou conseguir? Não tem mais o que fazer. Mas ele vai dizer o quê? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Às vezes nós olhamos para a situação e falamos assim, não tem mais jeito, já fiz de tudo, não tem mais o que fazer. E Deus está dizendo para mim e para você, deixa eu entrar no teu barco. Barco representa o quê? Controle da nossa vida, direção da nossa vida. É como que Jesus estivesse falando assim, deixa eu entrar no controle da tua vida, deixa eu tomar a direção da tua vida. Aleluia, deixa que a partir de hoje eu faço e você só obedece, só me segue. Aleluia, tudo o que eu falar você faz. Então naquele momento Jesus está dizendo para Pedro dessa forma. E Pedro poderia falar assim, não, eu já joguei, estou cansado, vou lavar a rede, outro dia eu volto aqui. Mas não, Pedro confiou no Senhor. Deus quer que eu e você confie nele, que nós acreditamos nele. Nada é perdido para o Senhor. Se Deus quer fazer, pode ter certeza que vai acontecer. No lugar onde Pedro jogou a rede, eu imagino que ele jogou em cada cantinho e não tinha peixe. Mas no momento que ele ouviu a voz de Deus e jogou ali, eu imagino que Deus ao mesmo tempo ordenou peixe, junta tudo naquele canto ali, porque agora é a minha palavra que está te ordenando. Então no momento que ele jogou a rede, vai dizer que a rede encheu de peixe. Aleluia. Olha o poder do Deus que nós servimos. A Bíblia diz que até o vento ouve e obedece. Imagina os peixes, as criação. Aleluia. Então tudo está no controle de Deus. E muitas das vezes nós nos frustramos, como foi cantado o louvor, como a palavra diz, né? A nossa alma fica abatida, porque muitas das vezes a nossa confiança, a nossa fé é abalada, né? Porque quando chega o dia mau,
Não é qualquer um que vai aguentar firme. Tem um momento que nós estamos enfermo espiritual, que somente Deus pode nos ajudar. É nesse momento que nós temos que deitar no braço do Senhor. É nesse momento que nós temos, que fazer como nós fazia com a nossa mãe, deitar no colo dela, e contar toda a nossa dor, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nós necessitamos, porque ela vai entender a nossa dor. Da mesma forma é Deus. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer que pode a mãe que amamenta teu filho esquecer, mas Ele jamais esquece de nós. Então o amor de Deus é muito grande, aleluias. Então Deus me ama, Deus te ama, e Ele tem compaixão por mim e por você, amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração, eu creio que Deus falou a cada coração da mesma forma que falou ao meu coração, amém? Que todos fiquem com essa palavra e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.